Saudações, saúdos a todos com a paz do Senhor, amém. Olha, estou aqui para fazer mais um vídeo, ok? Fazer mais um vídeo falando sobre um tema bíblico, sobre um estudo bíblico, ok? O estudo bíblico chama-se o grão de trigo. Vou falar nesta tarde sobre o grão de trigo, presente em João 12, do 24 a 26. Olhem o que a palavra diz em João 12, 24 a 26. Diz, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Glórias a Deus. Pai, abençoa esta mensagem, Senhor, que seja também de refrigério para os nossos corações, seja de bênção para quem ouve. Pai, tanto para a minha vida como para a vida daqueles que ouvem, seja de bênção, Pai. Para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aqui nesta passagem, de João 12, do 24 a 26, se nós formos um bocadinho mais atrás, ok? Até o versículo 20, a palavra de Deus diz que ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. A festa aqui é a festa da Páscoa, ok? A Páscoa judaica. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes depois dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Então, os gregos subiram à festa, alguns gregos aqui subiram à festa da Páscoa, ok? Eles queriam ver Jesus e pediram a Filipe. E Filipe foi dizer a André. Entretanto, André disse a Jesus. André e Filipe disseram a Jesus. O que aconteceu? O que Jesus respondeu? No versículo 23 diz, olha, e Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ou seja, aqui nesta passagem, aqui há um redirecionamento do foco aqui da situação que está a acontecer, ok? Aqui o mais importante não é o facto dos gregos querem ver Jesus. Aqui o mais importante é a urgência e a iminência da missão que Jesus iria cumprir, ok? Do culminar de todas as coisas, do facto de ele entregar a sua vida por nós para nos salvar, ok? Jesus redireciona o foco do facto de os gregos quererem vê-lo, mas diz, olha, é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. É iminente, é urgente, é chegada a hora. A hora está iminente. Ok? E aqui, no meio desta passagem, no meio desta situação, ok? Jesus fala, digamos como uma linguagem como se fosse, está referindo-se ao grão de trigo que é lançado na terra, ok? Que é plantado na terra, que é lançado na terra. E ele diz no versículo 24, na verdade vos digo. Ou seja, quando Jesus se refere, falando na verdade vos digo, ele está usando de uma fórmula de autoridade e solenidade para declarar algo extremamente importante e digno de total aceitação. Ok? Quando ele repete, na verdade vos digo, ele diz, olha, atentem para o que eu estou a dizer. Claro que todas as palavras de Jesus, nós temos que atentar para tudo aquilo que ele diz, não é? Claro que nós temos que estar atentos a tudo, né? Aquilo que o Senhor nos ensina. Mas quando ele fala na verdade vos digo, é como se ele dissesse, tomem especial atenção a isto, ok? Eu estou usando da minha autoridade para vos dizer isto. Tomem especial atenção. Isto é muito importante. Tomem atenção que isto que eu vos estou a contar é muito importante, ok? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Vejam outra vez o versículo 23. Não é? E Jesus lhes respondeu a Filipe e a André, que foram dizer que alguns gregos queriam vê-lo. Não tinha mal nenhum, era lícito, era bom, não é? Verem Jesus, estarem com Jesus. Era maravilhoso, excelente. Ok? Mas aqui no 23, Jesus lhes respondeu dizendo,
é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Estamos na hora. Estamos na hora, ok? Na verdade vos digo, 24. E ele usa esta alegoria. Ele usa esta simbologia. É muito interessante. O Senhor se dirigindo a Filipe e a André, usando esta genealogia, esta simbologia, peço desculpa. Que é, ele diz, olha, é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, há de ser glorificado, e diz, na verdade vos digo, atentem para o que eu vos digo, porque isto é de vital importância, ok? Isto é muito importante, e usa a alegoria. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O que é que isto nos faz pensar? Se o grão de trigo ele cai na terra e se ele não morre, ele fica somente. Não faz sentido ele ser lançado na terra e não morrer, fica somente ali. Ok? Fica somente ali. Mas se esse grão de trigo morrer, dá muito fruto. E ele agora passa para uma aplicação para nós. No versículo 25. Ele diz, olha, eu estou a falar do grão de trigo, mas olha, quem ama a sua vida, é isto que quer dizer, quem ama a sua vida, perdê-la. Porque é muito profundo isto, porque é algo que ele está a dizer, tipo, não faz sentido tu apenas amares a tua vida e ficares por aí. Ok? Não vale a pena apenas tu quereres o melhor para a tua vida e quereres fazer as coisas para a tua vida e apenas ficares por aí. Ok? Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Isto é muito profundo. Isto é muito profundo. E nós temos algumas passagens auxiliares para isto, ok? Que eu não vou abrir agora. Inclusive, já falei noutros vídeos, ok? Mateus 16, 24, chamado de Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23 também fala do mesmo. Quem não se envergonhar de mim, das minhas palavras, ele fala, né, que, ou seja, ele faz o chamado como em Mateus 16, 24, faz em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me, né? O entregar a vida a ele, né? Aquele que não se envergonhar das minhas palavras e do Evangelho, aquele que se envergonhar das minhas palavras, eu me envergonharei quando vier na presença do Pai e dos santos anjos. Ele fala isso também em Lucas 9, a partir do 23. E nós vemos que, aqui temos várias informações neste texto, ok? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Porquê? Há um chamado melhor. Há um chamado maior, do qual vale a pena que nós nos entreguemos. Do qual vale a pena. Paulo diz, como nós já vamos ler também, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ok? E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E temos de ser assim também. Nós temos que entregar a nossa vida. Ok? O nosso velho homem, nós já estamos mortos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Esse é o significado do batismo também. Ok? A morte da velha vida e a ressurreição de uma nova vida com Cristo. E nós não nos podemos esquecer, e Paulo fala sobre isso também, que nós já estamos mortos. A nossa velha vida já passou. Ok? E se tu estás em Cristo, irmão, se tu recebeste a Jesus Cristo na tua vida como teu Salvador, se tu recebeste o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz em Colossenses, assim como recebeste o Senhor Jesus, assim andai nele. Como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ok? Nós já morremos para a velha vida. Nós ressuscitamos para uma nova vida. E o batismo é a simbologia disso mesmo. Debaixo da confissão que nós fizemos que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e como Senhor. Ok? E nós podemos ver isso. Que a nossa vida já não é nossa. A nossa vida é daquele que por nós morreu e ressuscitou. É de Jesus Cristo. Portanto, entrega tudo a Ele. Não fiques ansioso com questões, com coisas, porque quem ama a sua vida, perdê-la-á. Entrega tudo a Ele, porque Ele está no controle de todas as coisas. E quem neste mundo aborrece a sua vida, ou seja, quem neste mundo já entregou a vida a Cristo, quem se considera como morto
para as suas próprias vontades e desejos, mas vive para Deus em Cristo Jesus. Nosso Senhor Paulo fala sobre isso, não é? Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Jesus Nosso Senhor, ok? Quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Nós somos aquele que nos comprou. E depois diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha em Mateus 16, 24, podemos lá ver rapidamente. Afinal vou abrir. Mateus 16, 24, olhem o que a palavra de Deus diz. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ok? Nega-te a ti mesmo, as tuas vontades, nega-te, tome sobre si a sua cruz e siga-me, ok? Quem é que toma a cruz? É aquele que vai ser morto, que vai ser crucificado. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, como eu já disse, Gálatas 2:20. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, toma sobre si a sua cruz. As nossas vontades já estão crucificadas. As vontades do velho homem, aquilo que nós desejamos que pertence ao velho homem, que não é da vontade de Deus, que Deus não aprova, ok? Já foi tudo crucificado, faz parte da velha vida, ok? Renuncie-se a si mesmo, nega-te, nega as tuas vontades, nega aquilo que tu queres para fazer aquilo que Ele quer, ok? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E aí estás em condições de prosseguir. Quando tu negas-te a ti mesmo, confias somente nele para a salvação e para a tua vida. Quando tomas a tua cruz, as vontades da carne, do velho homem, e segues Jesus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Estão a ver aqui o chamado. Eu não me vou alongar muito nisto, que eu já falei nisto em alguns vídeos até. Tenho até alguns vídeos sobre isso. Creio que mais um ou dois falo sobre isso. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Olhem, vejam lá. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou que dará ao homem recompensa da sua alma. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Tem a ver com o que eu estou aqui a falar. Né? Em verdade vos digo que há alguns já dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ok? E aí depois podemos pensar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, na Igreja de Atos dos Apóstolos. Podemos pensar em João em Patmos, na ilha de Patmos, ok? Mas vamos continuar aqui a mensagem, ok? Em Lucas 9. Rapidamente, amigos. Muito rapidamente. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. 9:23 de Lucas. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Ok? Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, pretende-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Vejam, qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar. E quando nós vivemos segundo a nossa própria vontade, quando nós vivemos segundo os nossos próprios projetos e desejos, somos mais tentados a nos envergonharmos dele. Ok? Em nome do nosso próprio bem-estar. Ok? Temos que ter atenção a isto. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória, na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Ok? Isto depois já é um outro tema muito interessante também. Então, voltando aqui a João. O que é que nós podemos ver, já além destes textos, né? Isto complementa, não é? A comparação aqui com um grão de trigo. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Ou seja, se nós quisermos apenas viver para a nossa própria vontade, se nós não consultamos a palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus, se a nossa vida não está crucificada com Cristo e vivemos numa nova vida apenas para Ele e acima de tudo para Ele, não quer dizer que tu não faças escolhas na tua vida. Não quer dizer que não procures um trabalho melhor. Não quer dizer que tu não possas passear, que tu não possas viajar. Não se trata disso. Mas trata-se que nessas coisas Jesus é aquele que reina. Que nessas coisas, na escolha de um parceiro para casar, ok?
em qualquer coisa, Jesus reina sobre isso. Ok? Porque a nossa vida não é nossa, a nossa vida é dele. Se nós entregarmos a nossa vida a ele, a nossa vida é dele. Ok? Orem sobre isso. Entreguem ao Senhor. Mas também vão e hajam em fé. Ok? Mas se a palavra do Senhor ou o Espírito Santo te revelar um para, um não, não vás, não faças. Ok? Consulta sempre na palavra. Ok? Agora, claro que Deus também nos dá liberdade para fazermos escolhas. Segundo também a porção do seu Espírito que Ele já nos deu. Nós somos o templo do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios 3,16. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ok? E segundo também aquilo que Ele já nos deu em Cristo, segundo, é como falei, segundo a porção do Espírito que Ele já nos deu, Ele deu-nos, o Espírito Santo habita em nós. Ok? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós sabemos que o Espírito também nos vai direcionar a coisas boas. Ok? Também podemos agir em fé. Ok? Muitas vezes também podemos orar e podemos agir também em fé, que o Senhor também nos vai direcionar. Ok? Então, voltando ao tema. Falando do grão de trigo, que ainda a terra não morreu, fica só, mas se morrer dá muito fruto. Assim, como eu falei, nós temos que morrer para nós. Nós estamos vivos em Cristo somente. Nós temos que morrer para o nosso querer e para as nossas próprias vontades, como eu já falei. E aqui no 25 fala, e complementa o que eu falei em Mateus 16:24 e Lucas 9:23, por aí em diante, né? Se alguém, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. É a melhor escolha. Ele não está a dizer, olha, tu aborreces a tua vida que tu vais viver uma vida medíocre. Não! Mas, se tivermos que sofrer por amor a Ele e a causa do Evangelho, nós somos os mais felizes. Porque nós não estamos agarrados às coisas materiais. Não estamos agarrados a concupiscências da carne, a concupiscências dos olhos e à soberba da vida. Ou àquele desejo desenfreado de ter uma conta recheada. Ok? Nós estamos agarrados apenas a Cristo Jesus, em fazer a sua vontade. Ok? Quem aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, aí está, vejam os passos, nega-te a ti mesmo. Toma cada dia a tua cruz. Segue a Jesus. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E aí segue-me. Ok? Consagra a tua vida diante do altar de Deus e vai e segue Jesus. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Tu nunca estás sozinho. Ok? E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O grão de trigo não produz vida se permanecer um grão. Ele precisa morrer e ser enterrado na terra para dar muitos frutos. A verdadeira vida nasce da entrega. A verdadeira vida nasce da entrega. A verdadeira honra vem de Deus, não vem dos homens. Ok? Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Humilhai-vos, como diz em Tiago. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. E diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ok? Então nós vemos que, se alguém me servir, meu Pai me honrará. Quem serve a Jesus, quem obedece aos mandamentos de Jesus, quando Jesus diz, olha, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando ele diz, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. O Espírito já te encheu, o Espírito já te deu também esse poder, essa capacidade, então vai e faz discípulos. Vai e obedece a Jesus nesse quesito. Ok? Quando ele diz, não deixeis de congregar-vos. Quando ele diz, não vos embrigueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando ao Senhor com graça em vosso coração. Ok? Então, e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Também fala o conhecimento e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:2. Ok? É isto. A verdadeira vida nasce da entrega. Aquele versículo que eu falei aqui já 2 ou 3 vezes, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Muito conhecido. Já estou crucificado com Cristo.
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Possa ser assim connosco. Possamos dizer isto. E termino com Romanos 12, 1 e 2. Olhem Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Olha o rogo de Paulo à igreja de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Rogo-vos, é um rogo de Paulo, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, apresentem os vossos corpos em sacrifício. O corpo não quer. É um sacrifício. Esta carne não quer, mas é um sacrifício. Apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é racional. É entendível. A mente recebe edificação. O nosso espírito, alma e mente recebem edificação. É o culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não se conformem com as más notícias, com tantas coisas más que estão a acontecer, mas transformem-se. Como? Pela renovação do vosso entendimento. Metanoia. Aqui está a metanoia. A transformação do entendimento. Renovação do entendimento é metanoia. Mudança de mente. Ok? É que nós não podemos... Agora uma pergunta que eu vos faço. Tu estás a ser mais conformado com o quê ou com quem? Com o mundo ou com a palavra de Deus? Com a vontade de Deus? Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Se nós passamos muito tempo agarrado às coisas do mundo, se nós passamos muito tempo a fazer coisas do mundo, sem buscar a Deus, nós talvez estamos a ser conformados com o mundo. Notícias do mundo, Netflix do mundo, redes sociais do mundo, colegas de trabalho do mundo. Fala aqui, fala ali, murmura aqui, murmura ali. Mundo. Mas quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, vocês são diferentes. Vocês que já morreram para o pecado, porque Romanos 6 fala sobre isso, vós que morrestes para o pecado, como ainda querem viver nele? Né? Porque, vamos abundar no pecado para a graça superabundar, isso não existe. Porque Paulo derruba logo esse argumento. Paulo diz, olha, vocês que já morreram para o pecado, como é que vocês querem ainda viver nele? Não é possível. Isso não é possível. Isso não existe. Ok? Então, a minha questão para ti, para tu refletires nesta tarde, é com quem é que tu te estás a conformar? Com o mundo? Ou com Cristo? Ou com a vontade de Deus? E não vos conformeis com este mundo, mas olha, transformai-vos. Pela renovação, metanoia, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E só aí, quando nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, a cada dia, meditando na palavra de dia e de noite, conforme diz o Salmo 1, para darmos fruto, estando em Cristo, como fala em João 15,5, quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando temos esta dependência, quando buscamos o Senhor todo o nosso coração, quando nós não nos satisfazemos com estas concupiscências do mundo, ele aí diz, olha, vocês vão experimentar. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis e experimentam. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tu aí vais estar posicionado. Tu aí vais estar posicionado realmente para aquilo que Deus quer que tu faças. Tu vais estar posicionado para aquilo que Deus realmente te chamou para fazer. Tu aí vais estar posicionado no sentido de não estou aqui a gastar tempo com as outras coisas, com os embaraços desta vida, com os pecados, com o mundo, com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne e com a soberba da vida, que não é do Pai, mas do mundo, como diz lá em 1 João 2,15. Ok? E eu aí vou estar posicionado, eu aí vou estar equipado para realmente fazer a vontade de Deus. Para realmente ser influente em todos os meios em que eu me encontro. Para realmente ser a luz do mundo e o sal da terra. E como é que isso acontece? Morrendo como o grão de trigo. Morrendo como o grão de trigo. Porque ele diz, olha, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, é de lá muito fruto.
Então que tu possas morrer para o eu, para o ego. Possas morrer para este mundo, para as paixões deste mundo, para as vontades deste mundo. E diz, não, eu nasci de novo, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se vê novo. Ok? Quero-te deixar esta palavra para o teu coração. Obrigado por me teres ouvido até aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por me teres ouvido até aqui e eu desejo do fundo do meu coração que tudo te vá bem. Que Deus te abençoe e um forte abraço.